Em 2002, foi lançado Resident Evil: O Hóspede Maldito, uma adaptação de um game que tinha esse nome para o cinema. Apesar do filme não seguir todos os detalhes dos games, ele continuou e teve diversas sequências. Até teve um filme lançado recentemente, que foi um fiasco de crítica e não agradou o público de nenhuma forma. Resident Evil não foi o único jogo adaptado para o cinema que foi ruim, mas temos diversos exemplos como Lara Croft, Street Fighter e alguns que deram até certo como Silent Hill, Uncharted e etc. E não importa se os filmes são ruins ou bons, eles sempre vão continuar fazendo essas adaptações pois é o que dá dinheiro. Então, por isso hoje, a recente adaptação do famosíssimo game The Last of Us, que foi lançado em 2013, mas agora em formato de série live action, para mostrar para as grandes indústrias cinematográficas como se faz uma verdadeira adaptação de um game para o cinema. Começamos nossa história. Em 1968, vemos dois epidemiologistas dando uma entrevista para a TV, falando sobre as epidemias virais e quais as consequências disso caso uma ocorra. Então conhecemos o Dr. Newman, que está muito tranquilo pois acredita que uma pandemia viral seria muito difícil de ocorrer. Contudo, todavia, ele acha que fungos seriam os causadores da maior pandemia mundial já vista nessa bola azul coberta de água que chamamos de Terra. Então ele explica sobre o fungo Cordyceps, um fungo capaz de controlar o comportamento do hospedeiro, o fazendo ter atitudes extremamente ruins na sociedade em que vivemos, como ir até Brasília vandalizar patrimônio cultural, além de ter atitudes antidemocratas ou outras atrocidades como essa. A diferença do jogo para a série é que descobrimos mais sobre os fungos jogando, e através de jornais e textos ao longo do jogo. Aqui ele já faz essa função de mostrar ao espectador o real motivo pelo qual a pandemia aconteceu. Com isso, conhecemos Sarah, uma garotinha bem simpática que mora apenas com seu pai Joel, que por sinal está impecável interpretado por esse ator que eu não sei o nome. E de vez em quando o seu tio Tommy aparece para ficar com eles. Esse é um dia especial para eles, pois o Joel está completando 36 anos de aniversário. Vale ressaltar a dinâmica que esses personagens têm um com o outro, em que Joel se importa muito com Sarah e com Tommy. Nos jogos, os irmãos até que não se falam muito, e são um pouco afastados. Aqui na série eles são bem unidos, apesar de algumas desavenças entre eles. Logo, eles escutam no rádio que em Jakarta está tendo uns problemas. Primeiro sinal de alerta de que algo possa estar ocorrendo. Antes de ir para a escola, Sarah rouba uma grana de seu pai e pega seu relógio que estava quebrado. Quando ela vai até o carro, conhecemos os vizinhos idosos de Sarah, e tem uma idosinha muito feinha que não se mexe, e é cuidada por esse casal de senhores. Ao sair da escola, ela vai até um relojoeiro de busão passando pela cidade. No relojoeiro, enquanto ele conserta o relógio, essa mulher que eu julgo ser a esposa dele aparece bem aflita e um pouco desesperada, falando para Sarah ir embora e mandando ele fechar a loja urgentemente. A sorte é que deu tempo de consertar o relógio. Após isso, ela vai até a casa dos idosos, passar a tarde por lá. Então vemos que a idosa que não se mexe tá tendo uns espasmos e umas atitudes bem estranhas. Isso daí já é sinal de que tem que pegar essa idosa e botar ela num lar para idosos e deixar ela lá. Tadinha da idosa, né, gente? É brincadeira, tem que cuidar da idosa com amor e carinho, tá? Antes de ir embora, Sarah pega um DVD de ação emprestado para assistir com seu pai pela noite. Passa até uns jatos e aviões por cima dela ao voltar para casa. Ao anoitecer, quando Joel chega em casa, ela entrega para ele o relógio consertado. Ele fica bem feliz e contente. Além disso, ela entrega o DVD do filme que ela pegou emprestado. Então eles assistem o filme no sofá, e Sarah pega no sono no colo dele. Até que Joel recebe uma ligação de Tommy, dizendo que está preso na delegacia, e precisa que Joel vai buscar ele. Então ele deixa Sarah no quarto, vai à procura do irmão. Mais tarde de madrugada, com os barulhos de bombas e helicópteros, Sarah acorda e procura Joel pela casa, quando de repente o cachorro dos vizinhos aparece na janela dela. Olha só que coisa fofa esse doguinho, galera. Ela tenta levar o cachorro de volta para casa, mas ele tava com tanto medo que fugiu. Então Sarah escuta os barulhos estranhos vindo da casa dos idosos. Ela com medo entra para ver o que estava acontecendo e encontra uma poça de sangue. Seguindo o rastro do sangue, ela vê o idoso todo ferido pedindo por ajuda, e ao lado dele estava a velhinha que não podia se mexer, fazendo a sua janta, ou melhor, devorando o que aparenta ser uma mulher. Ela tenta atacar Sarah, que corre de volta para casa, e encontra Joel na rua, e ele finaliza a velha com uma pancada na cabeça. Logo começam umas explosões e eles tentam fugir de carro com o tio Tommy. Não sei vocês, mas essas cenas de ação em que os personagens não sabem o que está acontecendo, ou para onde ir quando o caos está acontecendo, me deixam muito eufórico e ansioso. Na pista, eles acabam chegando em um engarrafamento enorme. Então decidem cortar caminho pela grama e tentar atravessar a cidade para escapar do bloqueio feito pelo exército. Na cidade está o completo caos, a polícia está fazendo barreira com os carros, e nas ruas as pessoas estão sendo atacadas, não deixando espaço para os carros passar pelas pessoas, até que um avião cai e com impacto, o carro acaba capotando e eles desmaiam. Quando acordam e saem do carro, percebemos que Sarah está com a perna ferida e não consegue correr. Uma viatura da polícia bate no carro capotado, impedindo que Tommy prosseguisse com eles. Então ele pede para que Joel leve Sarah para um lugar seguro e que ele iria encontrar eles futuramente.
Com isso, Joel carrega Sarah nos braços por um beco, até que o infectado nota a presença deles dois e o persegue por dentro das lojas. Essa cena é bem aterrorizante. Quando o infectado vai atacar o Joel, ele é finalizado por um militar, que recebe ordens para matar eles dois. Então ele atira com seu fuzil e eles caem pelo barranco. Quando o militar vai finalizar o Joel, Tommy chega e mata o militar com um tiro na cabeça. Com isso, vemos que Sarah foi baleada na barriga e está morrendo. Joel tenta parar o sangramento com as mãos, mas ela morre nos seus braços. E é uma cena bem tensa e desesperadora. Eu senti a tristeza e a agonia dos personagens nesse momento. Vale ressaltar também que essa cena ela está muito idêntica aos jogos, passando toda essa credibilidade que a série está tendo com o público, né? Que seria de fazer uma série muito parecida com o jogo. 20 anos depois, Joel e uma galera estão queimando pessoas mortas, aparentemente infectadas pelo fungo. Teve até esse jovem que se infectou e foi morto pelas autoridades. Quando termina o serviço, ele recebe seu pagamento, já se informa de quando o próximo serviço irá acontecer. Então percebemos que uma força do exército chamado Fedra está tomando de conta da zona de quarentena, e quem desobedecer às regras é morto enforcado na praça pública, para que todos possam ver. Então Joel vai até o encontro de um soldado, e percebemos que ele está traficando drogas com o intuito de ganhar dinheiro, além de conseguir uma bateria de carro, na qual ele irá utilizar para fugir nos próximos dias. Além disso, o soldado fala sobre os vagalumes. De vagalumes por aí! Um grupo de pessoas que são contra os regimes totalitários da Fedra e buscam derrubá-los de diferentes formas. Após isso, conhecemos Tess, uma mulher que pagou pela bateria do carro para ajudar o Joel, mas o vendedor da bateria vendeu ela para outra pessoa e gastou o dinheiro dela. Até que o local onde ela estava sendo torturada é explodido por um carro e ela foge do local, mas ao tentar voltar para casa, é presa pela Fedra na rua, onde estava acontecendo um confronto entre os soldados da Fedra e alguns membros do Vagalume. De vagalumes por aí! Em paralelo a isso, também conhecemos nossa querida Ellie, que está acorrentada pelos vagalumes, e todos os dias tem que responder a perguntas básicas, para provar que está com as faculdades mentais em dia. Na zona de quarentena, Joel vai conversar com um amigo contrabandista que trabalha na rádio, e recebe mensagens de outras comunidades via rádio. Joel está muito preocupado, pois está há semanas sem receber mensagens do Tommy, e por isso quer a bateria de carro, para poder ir até a torre onde ele está. Logo ele marca no mapa o local da torre, e Joel vai montar o plano para chegar até o local. Quando ele chega em casa, ele verifica a rota que irá precisar percorrer até a torre, e bebe umas, além de tomar uns remédios bem fortes, até que ele pega no sono e despenca na cama. Mais tarde, naquela mesma noite, Tess chega e dorme com ele. Pela manhã, ele vê que ela está machucada, então ela conta o que ocorreu com a bateria do carro. Logo eles decidem caçar o vendedor e tentar pegar a bateria do carro e o dinheiro de volta. Na sede dos vagalumes, de vagalumes por aí! A soldada-chefe conversa com Ellie, e ela fala pra garota que elas irão embora, para completar a missão de deixar a Ellie no local solicitado. Então Joe e Tess passam pelos túneis do trem, para chegar até o local onde está o vendedor. Chegando lá, ele já estava morto, e encontra a bateria do carro, mas ela estava queimada. No corredor, Ellie tenta atacar o Joel, mas ele consegue se proteger. Com isso, Marlene conversa com Joe e Tess, para eles completarem a missão de levar a garota para fora da zona de quarentena, governado pela Fedra. No início, eles não gostam da ideia, mas a Marlene convence eles de irem em troca de receberem um veículo, armas e dinheiro. Então eles aceitam e Joey leva a garota para sua casa, onde é mais seguro. Chegando lá, ela mexe nas coisas dele, observando um livro que continha alguns códigos. Então Joey dorme o resto do dia, e ela fica observando a rua pela janela. Quando ele acorda à noite, ela conta que o rádio tocou uma música dos anos 80, e para Joey isso era um código informando que algo de ruim aconteceu. Então Tess chega, e eles se arrumam para ir embora. Nas ruas, a Fedra está fazendo ronda com seus soldados, matando todos que encontrarem pela rua. Logo, os três têm que passar despercebidos pelos soldados e pelas luzes, caminhando agachados pelos carros e canos que estavam pelo caminho, até que eles passam por um soldado que estavam fazendo xixi e são pegues. A sorte é que esse cara era o soldado que o Joel vendia drogas. Logo ele não mata os três de cara, mas não permite que eles vão embora, e manda os três se ajoelharem. Então o soldado usa uma máquina que verifica se as pessoas estão infectadas, e quando chega na Ellie, ela crava uma faca na perna dele. Essa menina é muito corajosa. Logo o soldado quer matar a menina, então Joel fica extremamente irado, e se lembra da morte de sua filha, que também foi por um soldado. Com isso ele espanca o soldado até a morte, e eles descobrem que ela está infectada há semanas. Apesar disso, eles continuam o caminho. O episódio finaliza com eles indo de encontro com os prédios tombados que nem no jogo. Essa de longe aparenta ser uma das melhores adaptações de um game já feita. Estou ansioso pelos próximos episódios. Pra mim, esse episódio piloto tem nota 10. Fala galera, esse foi o review da série recém-chegada, que é uma adaptação dos melhores jogos já lançados de todos os tempos. Vocês acham que a série vai manter esse nível de qualidade para todos os episódios? Me contem o que acharam do episódio nos comentários. Muito obrigado por assistir, já deixa o like pra ajudar e valeu, falou!